Então, gente, acabei de assistir o filme do Michael, tá? Primeiro eu vou falar sem spoiler, depois vai ser com spoiler, tá? Sem spoiler, o filme é belíssimo. Quem fez o filme tinha uma responsabilidade muito grande, porque qualquer ideia que se tivesse, qualquer direção que fosse ser seguida seria muito arriscada, muito delicada. A gente não está falando de qualquer artista em primeiro lugar. Qualquer cinebiografia é um desafio muito grande, e quando se trata de Michael Jackson, eu acho que isso ganha uma propulsão muito grande, né? Então, assim, Jafar, admiro grandemente a coragem dele de encarar esse desafio, porque não é mole não. E o cara entregou, o cara foi muito corajoso. Todos os atores estão maravilhosos, a caracterização está maravilhosa, o filme é belíssimo, lindo, lindo. Em segundo lugar, ainda sem spoiler, mas o filme é chapa branca. Assim, eu não consigo mensurar o quão imbecil você tem que ser, o tamanho da imbecilidade que deve haver para você achar que um filme oficial, feito pelo espólio do Michael, com as gravadoras e empresas envolvidas, com a família envolvida, como que um filme desse vai ter outra chapa senão a branca? Assim, o filme ele é um grande tributo de altíssimo orçamento. Eu acho que para não ser chapa branca teria que ser um filme indie feito pela, sei lá, financiado pela Oprah Winfrey. Opa, temos Living Neverland, que a crítica, aliás, gostou bastante. Então, assim, qual cinebiografia na história da humanidade não é chapa branca? Tipo, é absolutamente ridículo. E tem um fato, que eu acho que não é spoiler também, tem um fato interessante que eu vi alguns críticos que eu até respeito falando que o roteiro coloca o Michael como um super-herói, porque ele fica repetindo o filme inteiro que ele quer mudar o mundo, que ele tem intenções maravilhosas. E são pessoas que evidentemente não pesquisam muito sobre o Michael, não têm um conhecimento profundo que os fãs têm. Só que assim, se isso é ser herói, falar essas coisas é ser herói, então ele era. Existe uma gravação horrível, gente, que assim, é dolorosa de escutar, que o assassino médico que matou ele fez dele sedado. Ele assim, com sedativos de centro cirúrgico, coisa assim, pesadíssima. Ele fora de si, falando assim, balbuciando. E o que ele fala ali é isso. Eu quero mudar o mundo, eu quero que haja paz no mundo. Esse era ele, gente, vai fazer o quê? Tipo, não é fake o que tá lá. Ele falava isso o tempo todo. Então o que eu percebi do roteiro é que ele foi muito fiel, pelo menos assim, focando ali especificamente no modo do Michael falar e no modo dele agir, que já vai além do roteiro. O filme foi muito fiel à perspectiva das pessoas que conviveram com ele e que é o material que há para ser utilizado para desenvolver o filme. O máximo que existe é ele dando umas entrevistas, algumas imagens dele na vida privada, o que ele permitia que fosse ali capturado, que ele mesmo capturava para o próprio arquivo pessoal. Ele adorava a câmera, foi o primeiro vlogger que existiu, foi o Michael. Mas e existe uma biografia que ele escreveu nos anos 80, é o que tem. E pelo que a gente conhece, o roteiro está muito fiel ao que ele falaria, preenche lacunas de uma maneira não ousada, de uma maneira conservadora, mas preenche com responsabilidade, sabe? Então, finalizando a parte sem spoilers, o filme não foi feito para responder se ele dormia numa câmara de oxigênio ou não, se ele tinha uma carreira paralela, se vestia de mulher e se transformava em Janet Jackson e tinha uma carreira paralela, porque ele botou a irmã dele num porão e por isso que ela estava tão incrível assim, porque era o Michael vestido de mulher. A mídia documentou as polêmicas dele durante toda a carreira dele e o filme ignora isso. Sim, caralho, tirem as crianças da sala, porque isso me deixa puto. O meu vai tomar no cu a todos esses críticos de merda que estão fazendo reviews tendenciosas para o lado de que o filme deveria satisfazer o sadismo deles. Críticas técnicas existem, vou até fazer algumas. Mas o lado que está lá na maioria dos reviews do Rotten Tomatoes, a maior parte dos reviews que estão lá no Rotten Tomatoes, aqueles reviews mais pesados, mais negativos, eles condenam o filme
por não dar importância a narrativas criadas pela mídia. E que importância essas merdas têm? Nenhuma. A mídia tem o controle da narrativa e essa narrativa ela é colocada a público o tempo inteiro. E por que quem representa o Michael, representa o legado dele, tem interesses financeiros no legado dele, por que eles vão fazer um trabalho gratuito em favor da mídia de reverberar essas histórias? E eu estou falando das coisas dos anos 80, não estou falando de depois, porque depois não tem, já falei, né? E são veículos de imprensa que estão ali, BBC de Londres, a imprensa londrina criou um apelido racista para ele. Ele foi chamado pelos tabloides e pelos jornais da época de Wacko Jackal, que é um apelido referente a macaco, é um apelido racista. E outras várias coisas. Então, assim, que importância essa merda tem pra estar no filme? Alguns veículos de imprensa e as corporações que os controlam nunca perdoaram e nunca vão perdoar o Michael Jackson. Primeiro, por ter ousado chegar a um status historicamente branco, se tornando o maior artista da música, do mainstream de todos os tempos. Segundo, nunca vão perdoá-lo e nunca o perdoaram por ter sido absolvido daquele julgamento de 2005, porque eles já tinham investido bilhões de dólares na cobertura da prisão dele, que nunca aconteceu. Então, quando a gente olha alguns nomes ali, de algumas empresas que estão ali por trás daqueles reviews, a gente já vê a dor de corno de cara, e isso era previsto. Todo esse movimento negativo em torno do filme já era previsto pela família, pelas empresas que estão por trás, pelas gravadoras. Tudo isso aí a gente acompanha, a gente já viu que era previsto. Então, assim, existem críticas válidas ao roteiro, ao ritmo do filme e tudo mais. Vou falar em texto sobre tudo isso, porque eu não quero ficar aqui eternamente. E aí, alerta de spoiler. Mas, basicamente, que toda essa galera que está nessa campanha de difamação contra o Michael, que são as mesmas pessoas envolvidas no Living Neverland, são as mesmas pessoas das famílias que estão tentando tirar uma fatia de dinheiro, criando acusações, assumindo um perjúrio, porque estavam em juízo defendendo o Michael e agora dizem, ops, não era bem assim, porque agora eu tenho bilhões a ganhar. Que vá todo mundo se fuder pra casa do caralho, beleza? E o filme é belíssimo, o filme é pros fãs, e eu como fã estou muito feliz com o filme. Não tem nada de novo no filme. Quem é fã sabe de tudo que tá lá, só que tem uma diferença. A diferença é que a ilusão cinematográfica que é criada ali com muito sucesso faz a gente se sentir parte da história. Gente, eu me peguei torcendo para ele não queimar o cabelo no comercial da Pepsi. Sabe? Coisa que assim, eu sei o que vai acontecer, só que o filme ele é tão imersivo, e assim, eu vi no IMAX, né? Então talvez ajude. Mas o filme ele é tão imersivo, ele é tão bem sucedido em te trazer para dentro da história, que é como se você estivesse testemunhando aquelas coisas que você já sabe que aconteceram, sabe? Ali dá vontade de pular dentro da tela e dar um abraço naquela criança que está ali levando cintada, sabe? Então o filme ele é muito emocionante, ele é para os fãs, ele consegue te levar para dentro da história do Michael, e é muito diferente de você ver aquelas imagens jurássicas do passado, sabe? É muito lindo, o filme é muito lindo, assistam. O resumo do resumo é que para os fãs esse filme ele é um grande compilado de coisas que a gente só imaginou, de entrevistas, de familiares, de pessoas que trabalharam. Eu ouço um podcast que se chama MJCast, que eles entrevistaram zilhões de pessoas que conviveram e trabalharam com ele. Então são coisas que a gente ouvia e imaginava e que agora, com uma excelência assim, fenomenal, estão se materializando na nossa frente, claro, da maneira possível para aquela duração do filme, que eu vou falar adiante. Então, daqui a pouco eu volto em texto com minhas observações sobre o filme, pontos positivos e negativos, e aí alerta de spoiler, né? Já volto.